Sejam bem-vindos a mais um episódio do Visão de Jogo Podcast. Eu sou o Willy Robert e os assuntos do programa de hoje são a vitória mentirosa do Palmeiras contra o Mirassol e a derrota injustificável contra o Novo Horizontino. Muito obrigado para quem se inscreveu na última semana, deixou seu like, compartilhou com os palmeirenses. Peço que repita, deixe seu like, compartilhe, se inscreva e vamos para mais um podcast. Começar aqui com Palmeiras e Mirassol. Eu vou direto ao ponto, só vou falar sobre essas duas partidas, porque nesse momento que está rolando o podcast, que foi postado o podcast, está tendo Palmeiras e São Paulo, então não vou nem passar sobre Palmeiras e São Paulo, vou estar falando só no próximo podcast. Palmeiras e Mirassol. O que foi essa partida? Eu fiz um pós-jogo nessa partida aqui, foi postado logo um dia depois, no domingo de manhã. Uma partida que, no pós-jogo eu até comentei que se fosse dali para cima, dava para começar a repensar as críticas sobre o Abel. Só que, como o Abel de fato é um treinador fraquíssimo, limitado, mentiroso, que só dá desculpa e não trabalha, porque não trabalha e também porque é muito ruim, um treinador fraco, ególatra, que não tem autocrítica, absolutamente tudo de negativo. Esse é o Abel Ferreira que nos mostra, que nos apresenta nos dias de hoje. Devido a isso, a análise que eu faço sobre Palmeiras e Mirassol, uma análise mais completa, eu olhando aqui, fazendo análise pelo SofaScore, mostra que o jogo pareceu algo que na realidade não foi. Pareceu muito mais, eu acho que muito devido ao gol do próprio Flaco Lopes, que fez o gol da vitória, pareceu algo muito mais positivo do que na realidade foi. No pós-jogo eu até comentei, como eu disse aqui, se fosse dali pra frente, dali pra cima, dava pra repensar as críticas, mas na realidade foi um jogo, eu acho que foi abaixo do mínimo aceitável. Porque, pra quem se lembra, eu falei do mínimo aceitável de troca de passes, de no mínimo 400. Só que tem que se analisar essas questões, porque se eu jogar pra segunda cena aqui, vocês vão ver o que? O Palmeiras entrou nesse 4-2-3-1 que é mais um 4-5-1 do que um 4-2-3-1. Mais um 4-5-1 contra qualquer adversário. É mais um 4-5-1 do que um 4-2-3-1. Pior ainda, um 4-3-3. A escalação do Palmeiras não foi uma escalação tão diferente do que já vinha jogando, porque tem Carlos Miguel, tem o Giai, tem o Gomes, o Bruno Fux e o Murilo. Ninguém sabe quem é titular, quem é reserva. Marlon Freitas está bem, o Pacheco está bem. Então, não tem desculpa. Jogou com o Vitor Roque, o Maurício. Então, não tem desculpa. Quando você vai ver aqui... Não, vou primeiro nas estatísticas, né? Eu gosto de passar primeiro pelas estatísticas. A visão geral da partida é 51-49 de posse de bola. Ou seja, foi um jogo equilibrado em posse e em troca de passes. Você vê que o Palmeiras consegue ter, mesmo em casa, mesmo com uma posse maior, irrelevante, mas maior, consegue ter um número de passes menor do que o Mirassol. Só que fica mais engraçado e curioso é isso daqui. Primeiro tempo passou 0-0, com o Palmeiras tendo mais ímpeto, tentando fazer o gol e tendo razoáveis chances, pouquíssimas, mas razoáveis. Mas você vê aqui no primeiro tempo a diferença, onde o Palmeiras com mais posse de bola, com uma diferença já maior de posse de bola, com essas 3 grandes chances listadas aqui pelo SofaScore, com 11 finalizações, 250 passes contra 209. Mínimo aceitável, certo? Contra um Mirassol que não é o mesmo Mirassol do ano passado. Aí quando você passa para o segundo tempo, a posse de bola já diminui, um quarto da posse de bola já é diminuído, basicamente. A posse de bola se inverte, né, com o Mirassol tendo mais a posse, é a mesma diferença praticamente, né, de 56 para 44, de 45 para 55. Grandes chances do Palmeiras já diminui, nem é a do gol essa daqui, porque foi um cruzamento. Finalizações diminui, e aí você vai para o número de passes, onde 191 contra 234. Ou seja, o Mirassol, ele manteve o seu estilo de jogo a partida inteira. Ele se manteve com a posse de bola próxima, com o número de passes iguais e com o mesmo número de chances, finalizações, o mesmo ímpeto, a mesma estratégia, a mesma maneira de se jogar futebol. Eu não preciso nem falar que isso é o treinador. Eu nem preciso falar, porque fica muito óbvio, acho que até pro Abelete, que o Mirassol é um time que está todo desmontado, não é o mesmo do ano passado.
As contratações que vieram não são do mesmo nível do ano passado, mas é um time que tem um treinador, tem uma base e que não dá para falar que o Palmeiras não tem o mesmo treinador há 1, 2, 3, 4, 5 anos. Que o Palmeiras não tem uma base que se o Mirassol consegue ter em uma temporada, por que o Palmeiras não consegue? Uma base de filosofia de jogo, uma base de pensamento do que fazer o jogo, como atuar contra time grande, contra time pequeno. O Mirassol joga da mesma maneira. A diferença do primeiro tempo para o segundo tempo aqui foi justamente a maneira que o Palmeiras abordou o jogo. No primeiro tempo tentando ter mais a bola, tentando trocar mais passe, e no segundo tempo muito mais direto. Curiosamente faz o gol só quando joga de uma maneira mais direta, né? E troca menos passe, porque a gente vai ver na partida contra o Novo Horizontino, que é um time que não sabe como fazer, não sabe o que fazer com a bola, como tratar posse de bola, como tratar troca de passes, como tratar triangulações, ultrapassagens, não sabe absolutamente nada disso. Nada. Vamos passar aqui para o mapa de calor, que fica mais feio ainda. Eu acho que é onde fica mais feio, né? O mapa de calor dos jogadores é sempre essa bagunça, o posicionamento médio, onde os jogadores mais atuaram, com o Pacheco mais à frente do próprio Marlon Freitas. Posicionamentos, você vê até o Pacheco mais posicionado na defesa do que no ataque, mas um posicionamento médio do Marlon Freitas também muito parecido. Você vê que os dois têm o mesmo posicionamento no mesmo lado, não tem diferença nenhuma, o posicionamento maior deles durante a partida. Um Giai que não sobe, tem uma atuação média, e o Arthur, que é um bom lateral esquerdo, aparentemente veio da base e tal, também não tem a liberdade para subir. Tem algumas aparições mais à frente, mas assim, muito pouco, porque ele apresenta na base. Eu assisti o jogo do Arthur lá na Copinha e vi a qualidade que ele tem para atuar na frente. Até tinha comentado aqui sobre ele. O posicionamento dos jogadores do Palmeiras é ridículo. Olha o Maurício. Ele se posiciona o campo inteiro. Nenhum posicionamento... quando se mostra... Vamos mostrar um jogador aqui que tem um posicionamento mais forte, que nem o do Carlos Miguel. Quanto mais vermelho estiver, é onde o jogador mais ficou posicionado durante o jogo. O posicionamento médio. Por isso o Carlos Miguel, como ele é goleiro, tem um posicionamento maior ali. Mas aí você vê que nenhum jogador do Palmeiras, exceto aqui o Giai, tem um posicionamento mais à direita, e o Arthur um pouco mais à esquerda, mas assim também você vê que não é um posicionamento muito claro num lugar só, certo? Nenhum jogador de linha do Palmeiras tem um posicionamento tão forte, tão contundente em algum posicionamento, em alguma área do campo. Os volantes não tem, o Maurício não tem, o Sousa não tem, o Vitor Roque não tem, e tampouco o Bruno Rodrigues. São posicionamentos espalhados, espaçados e espalhados. Você vê até que o Sousa jogou nas duas pontas, e até por isso ele tá mais um pouco para a direita, para a esquerda do ataque do Palmeiras, e um pouco mais para a direita, que foi onde ele mais jogou. O posicionamento dos jogadores do Palmeiras é medonho. O time não consegue trocar passes, o time não consegue fazer as triangulações, ultrapassagens, jogadas por dentro, utilizando o Maurício, utilizando o próprio Vitor Roque, ou o Flaco Lopes quem jogar, o próprio Sousa, ou o Bruno Rodrigues que seja, utilizando esses jogadores por dentro. A qualidade de passe do Marlon Freitas, do próprio Pacheco, que estava jogando, se não é ele, o Larson, que tem uma boa qualidade de passe também, não consegue aproveitar essas melhores qualidades do time com a bola no pé. A qualidade que o Abel consegue aproveitar dos jogadores é apenas a física. Quanto mais físico o jogador, mais o Abel consegue tirar dele. Isso é um mérito, né? É um mérito, entre aspas. E defensivamente, não é mais como foi antigamente, onde o Palmeiras defensivamente era um time mais seguro, não dava chance ao adversário, e por mais que tivesse menos chances, mas era mais letal nas chances que tinha e não sofria nada defensivamente. Era um time muito mais seguro. O Abel não consegue mais juntar as melhores características dele com o Palmeiras de hoje. Então, um pouco o Palmeiras atual tem de melhor qualidade, que não é mais ser defensivo, não é mais ser de contra-ataque. O Palmeiras está montando um time de posse de bola, para você ter a bola, trocar passes. Não é um time rápido, com jogadores, com pontas velozes, incisivos. São jogadores que têm sim qualidade de drible, tem uma certa velocidade, como o Vitor Roque, Felipe Anderson, o Sousa, tem uma certa velocidade, mas não são velozes, não são pontas. Ou seja, você tem que explorar a melhor qualidade desses jogadores. Qual que é? Ter a bola. É 55, 60, 65% de posse de bola. É 400, 500, 600 passes.
A gente vai ver aqui na partida contra o Novo Horizontino, já vou até passar para a partida contra o Novo Horizontino, porque agora contra o Mirassol foi isso. Um jogo razoável para fraco. Razoável para fraco. A gente vai passar aqui para o jogo contra o Novo Horizontino, que eu mesmo nem assisti. Graças a Deus, eu nem assisti. Só que quando eu vi melhores momentos, vi análises do pessoal que tem uma visão parecida com a minha e também olhando os números, bate com o que eu pensei e imaginei o jogo como foi. Um time que trocou passes, é assim, na defesa, né? Trocou passes na defesa, olhando a posse de bola, 71% a 29%. Ok. Essa é a posse de bola que eu exijo do time do Palmeiras. Essa é a posse de bola que eu exijo. Vamos olhar aqui em grandes chances. 2 contra 4 do Novo Horizontino. As 4 foram os gols. As 4 foram os gols do Novo Horizontino. E as do Palmeiras também nem foram tão grandes chances assim. Finalizações baixíssimas. Vamos para o número de passes. 243 passes do Novo Horizontino contra 605. Aí a pessoa vai me perguntar, o Abelete vai falar assim, mas você não fala que tem que trocar passes? Você não fala que o time, quanto mais passes tiver, mais chance tem de ganhar? Se o time fosse bem treinado, esse número aqui resultaria num 4-0 para o Palmeiras. Se o time fosse bem treinado, com esses jogadores que jogaram, nem estou falando nem foi o time titular em si, porque não está jogando ainda com o titular em si. Tem Ricardo Felipe, tem o Veiga, o Larson, o Emiliano, não sabe se vai jogar ou não. Então, não é exatamente o titular. Mas, com esse time aqui, com esses números aqui, se fosse um time bem treinado, era 4-0 para o Palmeiras. Porque 605 passes, imaginando um time bem treinado, seriam passes à frente do meio campo. Não do volante para o zagueiro, do zagueiro para o lateral, do lateral para o zagueiro para o goleiro quebrar. Porque se você trocar bastante passes ali na defesa, está contando como passes também. Não conta passes apenas do meio de campo para frente. Então, assim, não é um time bem treinado. E essa é uma problemática do Palmeiras já há anos, com o Abel sempre teve esse problema. Tem até uma outra estatística, agora eu não vou lembrar exatamente onde está, que mostra o mapa de calor dos passes, né? Aí eu não sei exatamente onde que fica essa parte da estatística que eu posso estar mostrando mais para frente em outro podcast. Mas é ridículo o número de passes do Palmeiras, a comparação do meio para trás e do meio para frente. É quase que 80% do meio para trás. Do meio para frente, como eu falei no último podcast, os jogadores do Palmeiras estão automatizados a lançar. Se é pelo chão ou se é por cima, é esticar a bola. É esticar. E aí, dessa maneira, fica muito difícil dar jogo, é muito difícil ter criação de jogadas, criação de chances de gol. É muito difícil, muito difícil. Vamos aqui para o mapa de calor, que novamente foi esse 4-2-3-1, que é mais um 4-5-1 do que o 4-2-3-1, que o Abel coloca. E você vê aqui um time totalmente, para mim, esse posicionamento médio dos jogadores aqui é totalmente bagunçado. Vamos começar pelos defensores. O Gustavo Gomes, um posicionamento sim, muito mais de defesa, mas sempre pingando um pouco a área, né? Porque quando está perdendo e tomando 4-0, ele vai para a área. Não tem outro para fazer isso. Murilo, posicionamento muito próximo do Piquerez, posicionamento médio. Você vê que a atuação do Piquerez pouquíssimo na linha de fundo para fazer cruzamentos, pouquíssimo. E o Kelvin um pouco mais à frente, já com o mapa de calor um pouco mais à frente, mas também não tem como também não levar em consideração que o Palmeiras no primeiro tempo já estava tomando 2-0. Então, assim, é natural que o time fosse mais tivesse mais presença no ataque. Então, o posicionamento dos laterais, talvez, na minha opinião, nem conta tanto. Agora, dos meio-campistas, já conta. Porque é onde vai rolar a troca de passe, onde vai tentar ter as chances de gol. Aí o Emiliano Martínez, um posicionamento médio no meio dos defensores. O Larson, um posicionamento médio também ali, um pouco à frente do Emiliano, mas muito mais lateralizado do que à frente de fato do Emiliano Martínez. Rafael Veiga, igual o Maurício na última partida, pingando em todos os cantos, mas nenhum posicionamento de fato ali central, onde ele seja o cabeça do time, porque ali é para ser o camisa 10 do time. Nenhum posicionamento ali, é sempre pingado em todos os cantos do jogo, em todos os cantos do campo, porque não tem um posicionamento para o meio de campo. O Abel não consegue posicionar o seu camisa 10 de uma maneira que facilite seu jogo e que o jogo rode a partir dele. É sempre a partir dos laterais, a partir dos pontas, que não são pontas, né? Sempre os jogadores lateralizados, e dali tenta jogadas.
E dali tenta jogadas esticadas, jogadas que vai sobrar uma bola ou outra para um meio campista. Mas não é um jogo a partir do meio campo. Porque não é um jogo de troca de passes, não é um jogo de triangulações, não é um jogo de criação de chances de gol. É um jogo de chutão para frente. É simples. Trocou 605 passes do meio para trás. Do meio para frente, chutão para frente. É chutão, é lançamento, é bicudão para a área. É simples, é isso. O time do Abel Ferreira é apenas isso. Flaco Lopes, pouquíssima ação dentro da área. Riquelme Felipe, longe do gol. O Alan, longe do gol, muito lateralizado. Essas pequenas ações que há próxima à área aqui, você vê que acho que são momentos que eles colocam, porque o mapa de calor dele mais vermelho está lateralizado. Até o Kelvin está com mais ações à frente do que o próprio Alan. Ou seja, o Abel ele não consegue de maneira alguma, e jogo após jogo só vai se provando isso, ele não consegue de maneira alguma fazer esse time jogar futebol. E jogar futebol de uma maneira simples, coesa, que não precisa nem ser muito robuscada, tenha robustez tão grande de várias jogadas ensaiadas, de troca de passes, triangulações. Não precisa de tanto isso, principalmente no Campeonato Paulista com esse time. Mas ele não consegue ter nem a base disso. Ele não consegue ter nenhuma ideia base do que é esse elenco e de como fazer jogar. Hoje tem Palmeiras e São Paulo. Nesse momento está rolando Palmeiras e São Paulo. Nesse momento que eu postei aqui. É clássico, o time vai entrar mais motivado, muito provavelmente. Vai entrar com uma disposição maior. O São Paulo está numa crise terrível, mas é clássico. Pode rolar vitória para um lado ou para o outro. Da mesma maneira, também pode rolar uma goleada. Até para um lado e para o outro. Porque teve gente já falando sobre os jogadores não estarem tão assim com o Abel. Vai saber se os jogadores não querem entregar também para o Abel cair. A gente não sabe como que é lá dentro. O Abel já nas coletivas já vem entregando os jogadores já há um bom tempo, desde o ano passado, que ele vai transferindo a culpa para os jogadores, porque ele vê que o trabalho dele é horroroso, ele não se reinventa, ele não consegue ter ideias novas, passa ideias ultrapassadas para os jogadores, se dá resultado é ele, se não dá resultado é os jogadores. Esse é o tal do líder que ele tanto fala que ele é um líder, que ele tem que liderar em todos os aspectos do time, ele tem que ser um guardião desse clube, desse time. Cara, ele não é um líder. Ele é mentiroso. Ele é um cara mentiroso. O que ele fala na coletiva, o que ele traz para dentro de campo é tudo mentira. Quem enxerga um pouquinho de futebol, sem olhar a estatística, só enxergar o jogo, vê que tudo que ele fala é mentira. Ele falta com a verdade. As coisas que ele fala sobre nas coletivas, né? Que ele fala sobre o time, sobre o campo, sobre as pequeníssimas chances de gol, ou que nem ele está falando mais também, né? Nesse ano, por exemplo, ele está focando mais em questão da base, dos jogadores da base, que está dando oportunidade para os jogadores e que a ideia do clube é essa e tal. Sempre mais do mesmo e que não leva a nada, não leva a lugar algum, não leva a mínima discussão possível. Eu acho que tomar 4-0 do Novo Horizontino nem é o problema maior, o resultado em si. Eu acho que atuações são o problema, as atuações são o problema, mas é óbvio que tomar 4-0 do Novo Horizontino é pior ainda, principalmente com esses números. Porque só mostra, tá esfregado na cara do Abelizado, que esse treinador não sabe fazer esse time trocar passes, não sabe fazer esse time jogar com a bola no pé. E quando esse time se propõe a jogar com a bola no pé, e tá muito óbvio que o Abel mandou esse time trocar mais passes, tentar ficar mais com a bola, porque de um jogo pro outro, principalmente fora de casa, ter mais a bola dessa maneira, não é só o Novo Horizontino que entregou a bola ao Palmeiras, que foi sim a estratégia do Novo Horizontino, porque é muito cômodo pro adversário do Palmeiras dar a bola ao Palmeiras, que não sai nada, não sai absolutamente nada, a menos que um jogador esteja inspirado e faça jogadas muito boas, um Vitor Roque, um sei lá quem, um Alan, mas caso contrário não sai nada. Então, e foi a estratégia do Novo Horizontino, mas é muito claro que o Palmeiras tentou ficar mais com a bola, porque o Abel disse, só que o problema é que o Abel fala, ele não faz, ele não treina esse time, ele não pega esse time e fala assim, vocês vão fazer dessa maneira, jogador tal vai se posicionar dessa maneira, vai fazer ultrapassagem quando o volante receber, esse volante vai ter a opção de passe do meio, do outro ponta, do lateral, do zagueiro, do atacante. Não faz isso. E aí é tão importante quanto quando eu falei do coletivo já algumas vezes,
o treinamento coletivo parado, assistido, não, ou melhor, não assistido, o parado, o coletivo onde você deixa rolar e nos momentos certos você posiciona os jogadores, instrui os jogadores a fazer tais jogadas. Você dá entrosamento para o time, você dá entendimento tático e também dá, eu acho que na minha opinião, né, é onde entra o trabalho do treinador. É só você ver trabalhos antigos de Luxemburgo, de Felipão, desses caras das antigas, como que eram os treinamentos coletivos. Deixava rolar, muitas vezes era rachão, deixava rolar o jogo, mas aí é mais por brincadeira do que outra coisa. Mas o coletivo em si, 11 contra 11, botava lá para jogar. Dava 5 minutos, o cara parava. Ó, você se posiciona desse jeito, Paulo Nunes se posiciona daquele jeito, o Alex vai ficar aqui, o César Sampaio vai ficar ali. Os caras faziam isso. Aí deixava, apitava, vai rolar. Dava 2 minutos, tá errado, para de novo. Para os caras entenderem, raciocinarem o posicionamento que eles têm que ter dentro de campo e poderem realizar jogadas de acordo com as características deles, do time que o treinador está pensando. Mas o time que o Abel pensa, o time base, já é um time totalmente errado, totalmente contra o que é o elenco do Palmeiras. Qual a chance disso dar certo? É zero. É zero. E como eu falei no início do ano, antes do campeonato começar, a probabilidade do Abel ser mandado embora eu falei até antes do campeonato brasileiro começar, mas eu me esqueci que o Brasileirão já começa agora, né? Mas eu acho que até antes do Paulistão acabar, inclusive, é muito grande. É muito grande. Dependendo do resultado de hoje e da próxima rodada, ainda tem partida contra o Corinthians na Neoquímica Arena daqui 2 rodadas, sem ser na próxima, na outra. Cara, a probabilidade de ser mandado embora é muito grande. E aí vai provar que o Abel Ferreira, a Leila Pereira não tem planejamento algum. Só contam com o aleatório. Contam apenas com a sorte. Apenas com isso. Só que sorte se tem quem trabalha. Quem trabalha e trabalha bem. Não quem só bate o ponto. Não só quem tem presença. Não só quem tem falas, que são mais falácias do que algo de proveito, de se tirar proveito. Esse é o problema do Palmeiras. Um dos vários problemas que pessoas não estão enxergando. Mas se a Leila também ter esse terceiro mandato, que já é um absurdo ela tentar, é um absurdo ela conjecturar isso. E se ela conseguir, eu acho que é a tampa do caixão se fechando para o Palmeiras e definitivamente vai bater Série B de novo. Se acontecer, bate Série B de novo, porque o futebol brasileiro está mudando com esses negócios dessas SAFs, e o Palmeiras, financeiramente, é um time equilibrado. Só que do dia para a noite você pode começar a desequilibrar esse time, esse clube. E outra, time bom, time forte, não te garante estabilidade em campeonato. Vídeo Cruzeiro 2017, 2019, quando caiu. Tinha time para cair? Não tinha. Internacional, quando caiu em 2016, tinha time para cair? Não tinha. Mas a instabilidade da diretoria... Isso que nem devia salário. O Cruzeiro ainda devia, né? Mas o Inter nem devia salário. Até onde eu sei. Mesmo assim caiu. Times fortes normalmente caem. Às vezes. O próprio Grêmio, quando caiu, não tinha time para cair a última vez. Caiu. Instabilidade externa causa esse tipo de problema. E o Palmeiras está caminhando a largos passos com essa Leila Pereira, com o Abel, com o Anderson Barros, com essa corja que está ali dentro, caminhando a longos passos de se tornar o São Paulo. Só que, infelizmente, sem um título mundial. O São Paulo ainda conquistou um título mundial a mais em 2005. E, assim, a dinastia do Palmeiras é maior. São 10 anos de briga. São 10 anos. É bom avisar o Abel Ferreira que são 10 anos. Não são 5 anos de briga por títulos. Desde 2015, o Palmeiras briga por absolutamente todos os títulos. Todos. Então, assim, não é desde o Abel Ferreira, não. Não é desde a Leila Pereira. O patrocínio da Leila Pereira não dizia respeito a absolutamente nada da diretoria até a entrada dela como presidente. Não dizia nada. Agora que ela é presidente. Então, assim, tem que separar as coisas e deixar na cara do Abelete, do Abelizado, que ele está indo contra o Palmeiras. E é muito bom ver influenciadores que já estão acordando para a vida e vendo que... Pulando do barco, né? Estão pulando do barco. Já começam a fazer uma criticazinha aqui, outra criticazinha ali, como os caras do Pó de Porco, que é uma dor criticar o Abel. Nossa, é uma dificuldade em falar que o Palmeiras não joga absolutamente nada há anos. Não, é porque esse jogo aqui, o Abel errou É sempre assim, errou na escalação, errou nas trocas dos jogadores,
Nunca errou na estratégia, nunca errou na falta de treinamento, nunca errou em nada, só nas coisas mais básicas. Você vê aí quem é que entende de fato de futebol. Quando você fala que o treinador errou na escalação, o treinador errou nas mudanças, você vê que o cara não entende de futebol. Quando a crítica dele é a respeito disso, ele não entende futebol, ele não enxerga o que está rolando no jogo. Esses caras criticam por coisas vãs, coisas que é a coisa mais básica possível. Escalação, o que muda a escalação ou mudança de jogador, troca de jogador que o cara trocou, não trocou, errado ou certo, não faz diferença. O que faz diferença é o treinamento do dia a dia, como o time joga, da maneira que o time joga, que o time se porta dentro ou fora de casa, contra time forte ou contra time fraco. Não é escalação. Qualquer jogador que entrar são treinados pelo treinador. Se o treinador, independente qual treinador que seja, tá fazendo o time jogar só em contra-ataque, só em chutão, ele tá errado. Não é porque ele escalou determinados jogadores que ele está errado. Não, é porque ele não faz esses jogadores que ele escalou jogar futebol. E aí quando se vem pro lado do Palmeiras, que tem esse time aqui, que é o segundo melhor time do Brasil, como time, como elenco, fica pior ainda. Fica mais claro ainda. E aí é engraçado que eu escuto o Estádio 97 e também, às vezes, o programa das 11h30 lá da Energia, o programa da rádio. E é muito engraçado como eles chamam as pessoas que querem o Abel fora de amendoenzos, né? Que são os torcedores amendoins com Enzo. Como se invertem os papéis. Como se os Enzos, de fato, fossem as pessoas que querem o Abel fora. Que são resultadistas que começaram a torcer Palmeiras agora. É o contrário. Quem começou a torcer Palmeiras agora que é o Abel. Esses, de fato, são os Enzos. Você pode me considerar amendoim, não Enzo. Pode me considerar crítico, mas não Enzo. Enzo é de fato o cara que começou a torcer em 2019, 20, 21 e acha que o Abel é o único treinador da história do Palmeiras. O Palmeiras conquistou títulos a partir de 2020. Antes o Palmeiras era nada. Esses de fato são os Enzos, que acham que o Palmeiras não existe sem o Abel. E os caras colocam e invertem os valores, porque também não entende porra nenhuma de futebol, falam besteira pra caralho. Sempre o Abel, quando o Abel erra, sempre escalação. O posicionamento de um jogador, o Alan poderia ter jogado no meio, sempre críticas bem frufru, assim, que não leva a nada. Agora sobre o jogo, falar assim, ó, o time teve posicionamento tal, o jogador teve posicionamento errado tal, explicar como eu faço aqui, como o Fernando faz no Insta Verde, lá no Não Importa o Que Digo, como tem análise Verdão que faz análise tática. Esses caras explicam, esses outros não. É só polêmica. Aí passa a coletiva do Abel e fala, não, o Abel tá procurando um jeito do time e tal, não sei o que, tem que ter paciência. Paciência, com 3 milhões na conta todo mês. Pelo amor de Deus. Quem que ganha esse salário e consegue ter a paciência do seu chefe? Como o Abel Ferreira tem. E a paciência, de fato, a chefe do Abel Ferreira tem, né, com ele. Porque a torcida não tem. Mas a tranquilidade que a chefe dele passa, era pra ele estar fazendo um puta de um trabalho. Quem é que não tem a pressão, como o Abel não tem, uma vida de trabalho normal, que ganha um salário, um alto salário, não tem cobrança alguma do seu chefe, alguma, porque eles falam que tem cobrança. Eles falam. Mas se houvesse cobrança de fato, o Palmeiras mudaria. Ou mudaria de comando, ou o Abel mudaria o jeito do time jogar. Na minha opinião, não muda o jeito de jogar porque ele não sabe. Como ele não muda o jeito de jogar e ele não sai, eu deduzo o quê? Não há cobrança. Não há cobrança. Porque, de fato, a Leila não entende de futebol. Mas será que o Anderson Barros também não entende? Não é possível que não existe alguém ali que entenda de futebol. Que não vê que esse time não joga nada, com esse elenco todo, não consegue fazer um time coeso, com uma troca de passes decente, uma posse de bola decente, um número de finalizações decente. Isso que eu não estou puxando nem do ano passado, eu estou puxando só de agora. E eu falei que esse ano eu ia bater no Abel toda vez que ele fizesse essas cagadas, não demonstrasse trabalho, não demonstrasse nada. Eu eximo totalmente os jogadores. Totalmente. Os jogadores não têm culpa absolutamente nenhuma. Luigi não tem culpa alguma. Benedetti não tem culpa alguma. Zero. A culpa é irrestrita ao Abel Ferreira. E a cobrança vai ser forte. E se não ganhar, nesse momento que nós estiver ganhando do São Paulo, em casa, fica pior ainda. E aí, a torcida tem que cobrar mais forte ainda, xingar, tudo. Não violência, claro. Falando de xingar. No estádio, protesto, tem que fazer, porque tem que acordar, cara. Esse cara tem que acordar pra vida. Porque ele não vai acordar, né? Porque é ególatra demais. Mas fazer os outros torcedores entenderem. Quanto mais gente estiver falando, melhor. Pra essas pessoas entenderem. Mas é isso.
Foi mais um podcast mais curto, aqui mais direto, porque não tinha como não ser direto. Eu precisava fazer um podcast mais direto dessa maneira, com essas 2 últimas atuações do Palmeiras medonhas. Não só essas 2 últimas, mas todas do Palmeiras. E isso que eu nem citei o Flamengo, agora até esqueci, tinha até anotado aqui. Eu esqueci de citar o jogo do Flamengo contra o Vasco. Que o Flamengo fez 32 finalizações, teve 60 e tantos % de posse de bola, sei lá quantos troca de passe. E primeiro jogo, e nem foi com o time inteiro titular, foi mesclado com os moleques da base ali ainda. Num clássico, assim, a comparação de Abel Ferreira com o Felipe Luiz, do Abel Ferreira com qualquer treinador decente no futebol brasileiro, mundial, a comparação não tem comparação. O Abel Ferreira é muito fraco. Ele vai sair do Palmeiras, se ele sair um dia, vai sair. Ele não vai arrumar serviço, time bom, competitivo igual o Palmeiras em lugar algum. Em lugar algum. Exceto na Arábia, que os caras pagam esses salários exuberantes, contratam jogadores fora do normal, igual o Cristiano Ronaldo, Kanté, esses caras. Exceto lá, time em liga competitiva não vai arrumar em lugar algum, porque ele não tem trabalho. Ele é muito fraco. Mas é isso, vamos finalizar mais um podcast. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Se inscreva, deixe seu like, compartilha com os palmeirenses e até semana que vem. Valeu!